Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. Deixa eu te explicar, esse capítulo 4 tem uma série de parábolas. Nem sempre são parábolas, às vezes são comparações e um acontecimento, que é a tempestade acalmada. Então, você vai perceber que todo este capítulo 4, ele gira em torno de uma certa compreensão que Marcos tem, que os ensinamentos de Jesus, eles eram dados para alguns, os discípulos, e reservado para esses discípulos e esse ensinamento não seria um ensinamento dado para os de fora. Você vai entender. Para Marcos, ele pensava o seguinte: a parábola é algo que Jesus conta para os seus apóstolos e discípulos, mas não é algo que ele expõe para todo mundo, né? Para que depois os discípulos e os apóstolos entendam essas parábolas e transformem isso em ensinamento, tá bom? Então você vai ver aqui uma sequência assim. Primeiro a parábola do semeador, né? Que eles pedem para Jesus explicar em casa quando está com eles, né? Tem aquela história de falar, para que vocês ouçam, para que muitos ouçam e não compreendam, vejam, não enxerguem e tal. A gente vai ter aqui a comparação da lâmpada que acende em cima e não se coloca debaixo de uma vasilha, uma vasilha, de um alqueire, né? Você vai ter aquela comparação da medida, né? Com a mesma medida com que medirdes, né? Depois vai ter a comparação do grão de mostarda também, o grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda. E por fim, aquele episódio da tempestade acalmada. Então preste atenção que todo esse capítulo 4, como eu disse para você, gira em torno dessa questão de ser, isso é só para nós ou é para os outros? Isso deve ficar reservado para os discípulos e não para todo mundo. Para que depois eles entendam mais tarde. Então você vai entender e compreender direitinho. Marcos, eu já expliquei para você. Para Marcos, ele tinha uma certa compreensão diferente. Ele achava que parábola era uma coisa que Jesus ensinava só para os discípulos. Só para os discípulos, né? E os discípulos deviam entender isso e transformar isso em ensinamento depois, né? Mas essa é uma visão muito, muito própria de Marcos, tá bom? Vamos lá, então nós vamos ler sobre o semeador, sobre a lâmpada, sobre as medidas, sobre o grão de mostarda e a tempestade acalmada. Vamos lá então para o capítulo 4. Dá um like no vídeo agora que você está assistindo. Enquanto você está assistindo, não tem esse joinha aqui embaixo? Dá um joinha assim, isso. Agora faça o seguinte também. Espalhe esse vídeo para todo mundo, convida as pessoas para a gente fazer essa caminhada de ler, né, a palavra de Deus, de uma verdadeira imersão na Bíblia. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, tá bom? Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E diziam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado.
E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não tem raiz em si, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outras ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouve a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na, dão fruto 30, 60 e 100 por um. Dizia-lhes ainda: traz-se porventura a candeia, a luz, para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta num candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme era capaz de compreender, e não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Muito bem, nós podemos dizer que essas parábolas são parábolas relacionadas ao reino de Deus. Você sabe que o reino de Deus é uma realidade, proposta por Jesus e já está no meio de todos, a partir da presença de Jesus. Mas vamos entender uma coisa. Você escutou que Marcos, aqui no evangelho dele, fala e pregava a palavra, e falava da palavra, e a parábola era para pregar a parábola, e eles falavam da palavra, a palavra. Marcos repete a exaustão a palavra, o termo palavra. Marcos, a gente poderia substituir o termo palavra por evangelho. Então, todas as vezes que diz assim, a palavra era ensinada, ele pregava a palavra, ele está dizendo o evangelho, a boa notícia, a salvação, tudo isso, tá bom? Muito bem. Essa compreensão era muito clara para Marcos. Marcos achava que Jesus ensinava os discípulos que estavam mais perto dele e os apóstolos em parábolas para que as pessoas ao lado não pudessem entender.
mais ou menos como por isso que ele repete algumas vezes, quem tem ouvidos que ouça, né? Marcos tinha uma compreensão de que existia um grupo junto com Jesus e existia aqueles que não estavam ainda no segmento, não estavam ainda junto com Jesus. Então esse pessoal era considerado os de fora, né? Marcos trazia isso, né? Aqueles que ouviam a palavra, aqueles que escutavam a palavra. Por que Marcos tem essa compreensão? Porque existia entre os judeus muita oposição ao que Jesus falava. Jesus batia de frente com algumas coisas que os fariseus, os escribas ensinavam. Então existia muita oposição em relação àquilo que Jesus ensinava. Então, essa expressão, os de fora, aqueles que não entendem, aqueles que não compreendem, aqueles que têm ouvido não ouvem, aqueles que têm olhos não veem, Marcos está referindo-se a esse pessoal que se opunham àquilo que Jesus ensinava. Então para Marcos tinha o pessoal que seguia Jesus, o pessoal que acolhia o evangelho, o pessoal que estava junto dele, que eram os discípulos, era também os apóstolos, mas tinha uma turma que estava de fora, que não conseguia compreender a parábola, que não conseguia compreender o ensinamento, e eram esse pessoal, principalmente os judeus, que se opunham àquilo que Jesus ensinava. Então esse pessoal era o pessoal de fora, o pessoal de dentro era o pessoal que conseguia acolher a palavra e entender. Muito bem, existe uma coisa muito interessante, a palavra do semeador é muito clara. Há um momento em que Jesus, eles chegam e falam, explica para a gente quem? Nós que estamos aqui dentro, a parábola do semeador. Jesus chega até a chamar a atenção e fala, peraí, vocês não entenderam uma coisa tão óbvia? Se vocês não entenderam, como vocês vão entender as outras? Mas mesmo assim Jesus explica. Então Jesus explica para aqueles que estão dentro. E essa parábola a gente conhece, é uma parábola muito bonita, né? Eu já falei até para você, uma semente render 30 por 1 era uma baita de uma produção. Agora, render 100 por 1 era uma coisa impensável. Mas Jesus aproveita, né, esse momento de parábolas e apresenta outra. Traz aquela questão, olha, a gente não acende uma lâmpada para colocar debaixo de um alqueire. Essa palavra alqueire é muito interessante. Fala, mas o que é alqueire? Alqueire é um jeito da gente medir terra, não é? Ah, quantos alqueires tem essa sua fazenda? Ah, minha fazenda tem 100 alqueires. Ah, minha fazenda tem 1000 alqueires. O que é alqueires? Alqueire era uma caixa, não era uma medida, alqueire é uma medida, onde você colocava a semente ali. Então, por que a palavra alqueire acabou se tornando uma medida? Porque, na verdade, um alqueire era a medida de um campo onde se semeava a quantidade daquela semente que estava naquele alqueire. Então, por exemplo, o alqueire era uma caixa, então se enchia de semente. Um alqueire. Então, essa caixa cheia de semente, você semeava naquele campo, né, e naquele espaço naquele espaço que podia ser 3 hectares, 2,5 hectares, e então se transformar, era o que seria preenchido de terra com aquela quantidade de semente que estava naquela caixa chamada alqueire, né? Então, alqueire nada mais é do que uma caixa, onde você põe a semente, mede uma quantidade de semente para semear no campo. Então Jesus falou assim, você não pega uma lâmpada, né, uma vela, um candeeiro e põe debaixo do alqueire, ou seja, bota aqui essa caixa em cima. Não, você põe em cima para brilhar, né, para brilhar. Muito bem, e diz aqui uma coisa muito interessante, ele continua falando, né? Ela é para ser uma luz que ilumina, é para ser posta para todo mundo ver e iluminar todo mundo. Jesus está falando, ó, você que me escuta, não é para ficar escondido pelos cantos, é para você brilhar para todo mundo. Brilhar para todo mundo. A palavra, o evangelho que eu estou falando para você aqui, não é para você
colocar uma caixa em cima dele? Não, é para ele se brilhar para todo mundo. Isso que Jesus estava falando, né? E aí Jesus continua falando sobre, ainda usando uma medida. Ele usou a palavra alqueire, que é uma caixa de medida, né? Ele continua falando de medida, né? E preste atenção, atender com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Ou seja, cuidado com o que vocês olham, falam dos outros, porque vocês serão medidos desse jeito, né? E aí ele coloca uma coisa, porque quem tem será dado mais, e quem não tem vai ser tirado dele. Opa, o que é isso? Quem tem o quê? Quem tem fé, quem tem disposição, quem quer brilhar, quem quer levar a palavra, esse que tem essa disposição, essa fé, vai ser dado mais para ele. Vai ser dado mais fé, vai ser dado mais disposição, vai ser dado mais alegria. Agora, quem não tem vontade de pregar o evangelho, quem não tem vontade de levar a palavra, quem não tem vontade de ser luz na vida dos outros, brilhar na vida dos outros, esse que não tem essa disposição, até o que tem vai ser tirado dele. E aí Jesus continuou falando, olha, vocês têm que entender vocês têm que entender tudo que eu estou dizendo. Aí depois Jesus fala a questão do reino de Deus, que é uma parábola clássica da semente da mostarda. Sementinha pequenininha, Jesus, exagerado do jeito que Jesus é, né? Jesus, ele fala assim, a menor de todas as sementes. Não é a menor de todas as sementes, tem semente menor do que o grão de mostarda. E aí depois Jesus exagera para chamar a atenção. Depois se torna o maior de todas as hortaliças. Não é o maior de todas as hortaliças, não é maior, né? Mas o que Jesus fala, se torna maior, porque seus ramos vão ser estendidos. Ou seja, Jesus está falando do reino de Deus que vai depois se espalhar por todo lado. E por fim, né, a gente tem aquela questão da tempestade que é acalmada. Jesus está no barco, onda agitada, Jesus dormindo, e eles ficam com medo. Eles ficam com medo. Jesus acorda, acalma o mar e faz um questionamento severo para eles. Vocês não têm fé? Vocês não acreditam em mim? Eu não estou aqui? Então, essa pergunta de Jesus, vocês ainda não têm fé? Significa o seguinte, vocês ainda não confiam em mim? Porque se eles tivessem plena confiança em Jesus, eles não ficariam com medo. Jesus está dormindo, então não vai acontecer nada. O mar está agitado, o mar não vai fazer nada contra eles. Mas Jesus faz um questionamento muito sério, como faz para nós hoje. Você tem medo de quê? Você não acredita que eu estou com você? Está com medo de quê? Espera aí. Você não dormiu hoje? Você perdeu o sono hoje? Por quê? Então você não acredita? Olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa séria para você. Com Deus é assim. Ou você acredita ou não acredita. Jesus gosta das coisas muito claras. Ou você acredita que Ele está junto com você, ou você não acredita. Se você tem medo, você não acredita. É isso que Jesus questionou para eles. Espera aí, vocês não têm fé ainda? Eu já fiz tanta coisa, eu já fiz tanta coisa com vocês aqui, e vocês ainda têm medo? Jesus está falando para você. Você ainda tem medo? Você está com medo do que vai acontecer? Mas eu não estou aqui com você? Não estou aqui? Eu estou conduzindo a sua vida. Eu sou o timoneiro. Vou te explicar para você. Vem aqui que eu quero explicar algumas coisas. Olha, veja só as parábolas no versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Muito bem, Jesus aproveitou esse capítulo aqui para explicar muita coisa em parábola. Nessa série de parábolas, já falei para você, Marcos apresenta a diferença entre um ensinamento que é destinado para a multidão, para todo mundo, e uma explicação que é reservada aos discípulos, né? Então, para Marcos, Jesus tem um ensinamento que é para o povão, e Jesus tem uma palavra diferente para os de dentro, né? O seu segredo, né, não é revelado a todos. Marcos tem muito desse negócio de ter um segredo, né? Tem um segredo. Já falei para você sobre o segredo messiânico. Marcos insiste nessa história de dizer assim, ó, que Jesus fala, eu vou te curar, mas não vai contar para todo mundo que eu sou, não. Eu vou fazer esse milagre, mas não vai sair contando para todo mundo, não. Então Marcos tem muito desse negócio de
tem aqui os ensinamentos só para nós que estamos dentro e não tanto para quem está fora. Mas eu já expliquei, na cabeça de Marcos, o pessoal que está fora é o pessoal que se opõe àquilo que Jesus ensina, tá bom? No versículo 9, olha que interessante essa. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o seguinte, a parábola deve levar o ouvinte a refletir. Então isso que é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, eu ouvi e vou refletir sobre isso que eu ouvi. É isso que quer dizer, né? No versículo 10, a gente vê que tinha muita gente, além dos 12, quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da palavra. Aqui, ó, os que o cercavam. Quem os que o cercavam? Então era mais do que os 12, né? Os que o cercavam. Então, eles se encontraram a sós, mas não só com os 12, tinha mais gente. Tinha mais gente. Era o grupo, os discípulos junto com Jesus, né? No versículo 11, olha aqui essa questão do mistério de novo. Ele disse-lhes, a vós é revelado o mistério do reino de Deus. Para aqueles que estavam junto com ele ali, o grupinho dos 12 e o grupo do mesmo pessoal. Mas aos que são de fora, tudo lhes propõe parábola. Os que são de fora, de novo, Marcos fala o pessoal de fora, né? Um segredo, um mistério, gente, só pode ser revelado por Deus, né? Um segredo, o mistério do reino de Deus só pode ser revelado por Deus, é dele. O segredo do seu plano, né? Qual que é o segredo que vai ser revelado por Deus? Qual que é o segredo que vai ser revelado por Deus? É o segredo do seu plano, da chegada definitiva do seu reino. Então, esse é o segredo que Marcos tanto fala. Esse é o segredo que não é revelado para todo mundo. Esse é o segredo que deve ser revelado somente para os discípulos, para os apóstolos. Ou seja, a chegada definitiva do reino. Mais uma vez, aqui a gente vê Marcos falando assim, ó, esse segredo é para os que estão de dentro, que vai ser revelado quando o reino será implantado definitivamente. Os que estão de fora não vão ter capacidade para entender isso. Quem são os que estão de fora? Aqueles que se opõem a Jesus. Muito bem. No versículo 12, tem uma coisa aqui, ó. Desse modo, propõem em parábola. Desse modo, eles olham sem ver e escutam sem compreender, sem que se converta ele seja perdoado. Quem? Os que estão de fora. Eles olham sem ver, eles escutam sem compreender e eles não se convertem. Quem são esses? Aqueles que estão de fora. Ou seja, né? Isso era uma coisa muito interessante, porque Marcos aqui está apresentando um acontecimento da igreja primitiva. Quando a igreja começa, né, eles passam por um fracasso na pregação do evangelho. Ou seja, os judeus não aceitam o que eles estão falando. Tanto é que os judeus não aceitam que Jesus é o Messias. Então, esse fracasso da pregação do evangelho marcou muito a comunidade primitiva. E é revelado aqui, ó, né? Eles estão vendo, mas não estão eles estão enxergando, mas não estão vendo. Eles estão escutando, mas não estão compreendendo. Eles estão vendo todas essas coisas, não estão se convertendo. Ou seja, no início da igreja, muitos judeus olhavam tudo aquilo e falaram, não. Então esse fracasso da pregação é exposto aqui por Marcos, né? Muita gente não aceitou Jesus como o Messias, como o Salvador, né? Por quê? Porque viram, enxergaram, mas não viram. Escutaram, mas não compreenderam. Entendeu? Muito bem. A questão eu já te falei da expressão palavra, né? Olha aqui, 14. O semeador semeia a palavra. Palavra aqui significa o evangelho. Ou seja, toda a compreensão, todo o conjunto do evangelho da Boa Nova. Versículo 21, quero que você... 21. Aqui são outras palavras. Dizia-lhes ainda, trace porventura candeia por ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama,
dizia-lhes ainda. As palavras continuam a ser dirigidas para quem? Para os discípulos, para os apóstolos. Dizia-lhes ainda, né? No versículo 22, a gente compreende mais essa história do segredo revelado. Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. O que é isso, gente? O que é isso? Isso que, você está pensando que são os seus segredos? Não, não é. Você está pensando que as suas conversas do WhatsApp que vai ser revelada? Não, não tem nada disso. Isso aqui está dizendo, muito claro, que o mistério escondido nas parábolas, né? Jesus conta para Marcos assim, as parábolas escondem um mistério. Então, o mistério escondido nas parábolas vai ser manifestado. Embora no início esse mistério foi só manifestado aos discípulos e aos apóstolos, ele será revelado a todos, está entendendo? Então, para Marcos é o seguinte, as parábolas, elas contêm um mistério, um segredo, que no início foi revelado só para os discípulos, mas chegará um tempo que vai ser revelado para todos. Por isso que Jesus diz, nada há de escondido que não seja revelado num determinado momento, tá bom? Vamos ver, no versículo 29, cadê o versículo? Quando fala do grão de mostarda, que tal, que cresce, quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice porque é chegada a colheita. Meter a foice por causa da colheita é uma expressão que lembra o juízo final, viu? Lembra o juízo final, tá bom? No versículo 31, olha que interessante. É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes, e depois se torna uma grande hortaliça, né? Esse é o contraste entre a pequenez da semente, quando ela está escondida na terra, e a amplitude da planta quando ela sai do escondimento. Então é o seguinte, a gente podia fazer essa analogia. Todo esse ensinamento escondido nas parábolas está como um grão de mostarda pequenininho, bem pequenininho. Mas quando isso for revelado para todo mundo, será como uma grande árvore, uma grande hortaliça que vai lançar seus ramos por todos os lugares. Veja só, no versículo 32, mas depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, estende de tal modo seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ou seja, quando era uma parábolazinha escondida, estava como uma sementinha de mostarda. Quando ela é revelada, ela cresce e o reino aí se estende por todas as nações. Tá bom? Vamos passar lá para a tempestade? No versículo 37, Jesus está no barco, né? Nisso surgiu uma grande tormenta e lançavam ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Mas que tempestade maluca é essa? Estava um sol danado quando Jesus está falando. Deixa eu explicar uma coisa que você tem que saber da questão meteorológica daquela época, ali no Mar da Galileia. O lago de Genezaré, o Mar da Galileia, ele é muito influenciado por ventos que vêm de dois lugares. Ventos que vêm do Mediterrâneo e ventos que vêm do deserto sírio. É um problema. Então, de cima, lá do norte, vem um vento do deserto sírio. Um vento quente. Do Mediterrâneo, vem também muito vento. Isto era um problema que você podia estar lá no Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, de repente o tempo mudava assim, pá, instantaneamente. Não tinha muita previsão, não. Então era muito comum que você estava lá pescando no seu barquinho, estava tudo tranquilo, de repente vinha um vento, aquela coisa maluca. Ou às vezes vinha do Mediterrâneo e muitas vezes vinha aquele vento do deserto sírio. Aliás, do deserto sírio era pior a vento. O vento vinha com tudo. Vento quente do deserto sírio vinha com tudo. Então, era muito comum tempestades repentinas no Mar da Galileia. Era muito comum. E esse evangelho é narrado no momento em que eles estavam tranquilos no barco, e aí vem tudo. Então Jesus,
Estava lá bem descansando, dormindo, num lugar que você tem que saber. Olha que interessante. Jesus achava-se na popa. Opa! Na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Muito bem. Você tem que saber, o assento da popa, você tem um barco lá, mas na popa, o assento da popa era o lugar do timoneiro, que conduzia o barco, timoneiro. Era o lugar... Então, Marcos apresenta Jesus como timoneiro, ele que está conduzindo. Ele que está conduzindo. O barco está na mão dele. Ele é o timoneiro. Normalmente, o lugar do timoneiro tinha uma almofada. Todo barco tinha um banquinho lá atrás que o timoneiro sentava e conduzia o barco. Ficava na popa. E tinha um travesseirinho lá, tinha uma almofada. Então, o que Marcos está dizendo? Primeiro, Jesus Jesus é o timoneiro, ele que conduz. Se ele está conduzindo, está tudo bem. E se ele está dormindo, é porque está tudo bem mesmo. Tem uma almofada e Jesus está bem deitado naquela almofada. Ei, que coisa boa essa almofada aqui. E dá-lhe tempestade, aquela coisa, água entrando no barco, e eles morrendo de medo. E Jesus está que dorme. Jesus é o timoneiro, ele está conduzindo, não vai acontecer nada. Ele pode dormir, que não vai acontecer nada. Os apóstolos começaram a ficar com medo. E Jesus pergunta: vocês não confiam em mim? Escuta uma coisa, Jesus é timoneiro da sua vida, ele que está conduzindo. Se tem tempestade, fica quieto, vai passar. Se tem tempestade, não vai afundar. Jesus é timoneiro. Ou você confia ou não confia. Quer um conselho? Confia que a tempestade passa. Et cruce in Domine, fugit partes adversa, vite te leo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.